Olá, irmãos, graça e paz a todos, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Mais uma vez nós estamos reunidos para juntos nós adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Nós daqui ainda, né, vocês aí nas suas casas, aonde vocês estão nos vendo, nos ouvindo. E eu convido a cada um de vocês para nós iniciarmos o nosso culto fazendo uma oração ao nosso Deus, em gratidão, com os nossos corações cheios de gratidão e a expressão desse louvor dos nossos lábios. Quero convidar você, toda a sua casa, primeiramente para nós agradecermos a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa em nossas vidas, pelo fato de um dia Ele ter achado graça em nós e tem cuidado de cada um de nós, a despeito de tudo que nós estamos passando, desse tempo que nós estamos passando, mas nós também podemos ter a certeza da sua companhia conosco, em nós. Nós estamos em Deus e Deus certamente está em cada um de nós. Então nós vamos iniciar o nosso culto com essa oração, depois o louvor estará também louvando, bendizendo o nome do Senhor, e juntos certamente, unânimes, louvaremos e certamente Deus se agradará nessa noite, nesse tempo também da adoração. Nós vamos dirigir a Ele. Então curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos elevar os nossos pensamentos e o nosso coração a Deus, no nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, te louvamos, Senhor, agradecemos o teu nome, te agradecemos porque um dia o Senhor escolheu a cada um de nós, mesmo nós errados, Senhor, nós não tínhamos nada que te atraísse, mas mesmo assim o Senhor nos amou, nos chamou, nos escolheu, Senhor, porque nós fomos escolhas tuas e certamente o Senhor nos escolheu porque o Senhor queria e quer algo de cada um de nós, Senhor. Estamos reunidos aqui, Senhor, para juntos nós te adorarmos, ó Deus, por todas as tuas maravilhas, pelos teus feitos, pela tua bondade, pelo teu perdão, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, que essa noite o Senhor receba o louvor, a adoração. Fica conosco, Senhor, mora em nós, nós somos templos e habitação do Teu Espírito Santo, habita em cada um de nós, Senhor, e assim como o Senhor achou graça em Noé naquele tempo, que o Senhor ache graça em cada um de nós, e assim o Senhor receba todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos mais de nenhum sacrifício, nós não precisamos de nenhuma campanha, porque a salvação e a Tua bondade é de graça, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Senhor, dedicado a cada um de nós, pelo Teu cuidado. Ó Deus, o sacrifício do Teu Filho nos é suficiente e por isso nós nos reunimos para Te adorar, Te agradecer, Te louvar e também para Te pedir, Senhor, cuida de nós, cuida do nosso coração, cuida dos nossos sentimentos, cuida da nossa alma, do nosso corpo, Senhor. É a nossa oração, gratos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está as bênçãos do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial.
Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está as bênçãos do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. Teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Só Jesus, razão para viver. 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 Com Cristo meu barco nunca vai afundar. Com Cristo meu barco nunca vai afundar. Com Cristo meu barco nunca vai afundar. Não, 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 não. Com Cristo meu barco nunca vai afundar. Com Cristo meu barco nunca vai afundar. Com Cristo meu barco nunca vai afundar. Não, 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 não. Rei dos reis, te adoramos. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Rei dos reis, te exaltamos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos reis, te adoramos. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis,
aqui. Vem e toma o teu lugar 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 aqui. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram, o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Vem tomar, vem e toma o teu lugar aqui. Vem, Senhor, vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem, Senhor, vem e toma o teu lugar aqui. Ora, vem, Senhor Jesus, vem e toma o teu lugar aqui. Maranata, vem e toma o teu lugar aqui. Vem, Senhor, vem e toma o teu lugar aqui. Vem, toma, vem e toma o teu lugar aqui. 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 Tu me chamas para andar sobre as águas com a minha fé. Confiarei no teu olhar, pois os meus pés podem falhar. Se a tempestade me assustar e medo me quiser afundar, então eu irei clamar a ti em alta voz, pois eu sou teu e tu és meu.
Infinita tua graça, como oceano, não tem fim. Confiarei no teu olhar, pois os meus pés podem falhar. Se a tempestade me assustar e o medo me quiser afundar, então eu irei clamar a ti em alta voz, pois eu sou teu e tu és meu, e tu és meu. Espírito, guia-me além dos meus limites e me leve sobre as águas ou aonde tu me chama. Me conduz o mais profundo que eu puder, fortaleça minha fé na presença do meu Senhor. Espírito, guia-me além dos meus limites e me leve sobre as águas ou aonde tu me chama. Me conduz o mais profundo que eu puder, fortaleça minha fé na presença do meu Senhor. Espírito, guia-me além dos meus limites e me leve sobre as águas ou aonde tu me chama. Me conduz o mais profundo que eu puder, fortaleça minha fé na presença do meu Senhor. Meu Olá, irmãos, mais uma vez estamos aqui, para ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Eu convido vocês para que abram as suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8, ou melhor, o versículo de número 9. Isso. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo de número 9. É uma passagem muito conhecida, como a gente sempre diz, e nós vamos nos enxergar nessa passagem, porque a Bíblia é esse livro onde nós lemos e nos procuramos nas personagens bíblicas, Então nós vamos nos achar nessa noite, eu creio nisso. Então diz assim, capítulo 17, do primeiro livro de Reis, versículo 1 ao 9. Primeiro diz assim: Ora, Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel,
perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. E depois disso veio a palavra do Senhor a Elias e disse: olha, Elias, retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Você beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Ele foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer. E Elias bebia do ribeiro. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele novamente a palavra do Senhor, dizendo: olha, Elias, levanta-te e vai a Sarepta ou Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali, e eu já ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Amém. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações nesse tempo, né? Olha o versículo, uma parte do versículo nos chama muita atenção. O versículo nós lemos: mas passado alguns dias a torrente, ou seja, a água secou. Por quê? Porque não havia chovido, não havia chuva sobre a terra. E por muitas vezes todos nós passamos por essa dura experiência a qual passou aqui Elias, né? Quantas vezes na nossa vida tudo parece indo muito bem, as coisas parecem que estão no caminho certo, mas de repente, como aconteceu com Elias, o riacho seca, não é verdade? Está tudo muito bem, as coisas dando certo, mas de repente, como aconteceu com Elias, algo seca, algo acaba em nossas vidas. O que era ali um riacho caudaloso, né? Um riacho com muita água, foi se encolhendo, a água foi diminuindo, a tendência dos dias se passando, e a tendência era e aconteceu de fato que a água também ia diminuindo, aquele riacho caudaloso se tornou um filetezinho de água e por fim, aquele riacho onde Elias bebia da água se tornou apenas um lugar com areia úmida. E nós podemos dizer, na verdade, que essa experiência de Elias é também a experiência de muitas pessoas. Muitos de nós já provamos também, em algumas circunstâncias da nossa vida, um momento em que nós conhecemos a alegria, nós partilhamos da alegria com saúde, com paz. Muitas pessoas com um negócio em franco desenvolvimento, uma carreira profissional, a pessoa em ascensão na sua vida profissional, mas de repente, como aconteceu com Elias, o riacho seca. É um momento, esse tempo que nós estamos passando, até alguns meses atrás, nós vivíamos como pessoas normais, saíamos dos nossos lares, íamos trabalhar, nos divertir, né? E de repente o riacho seca, nós somos acometidos dessa grande epidemia que nós estamos vivendo e nós não podemos mais sair, ficamos enclausurados, é o riacho que se secou. Quantas pessoas experimentam um tempo de saúde, né? Com projetos, com sonhos para conquistar, e muitas vezes vem uma doença, se desenvolve, e aquilo que era alegria se transforma em tristeza. Aquilo que era um riacho caudaloso,
aquela experiência se torna um riacho seco, sem água. E essa experiência é a experiência que se repete em muitos de nós. Quantas pessoas têm uma família maravilhosa, muitas pessoas vivem a concretização dos seus sonhos, mas de repente acontece algo na família, de repente uma separação, um divórcio, e acaba muitas vezes aquilo que parecia ser eterno, parece que se acaba, não existe mais amor, não existe mais afeição, não existe mais carinho, não existe mais mudanças. E o que é isso? É o riacho que se seca. Então muitas vezes nós nos encontramos, as pessoas se encontram nessas situações terríveis. E quantas pessoas não ficam pensando, né? Mas o que eu fiz, o que aconteceu? Será que Deus não existe? Porque há dias atrás era tudo alegria e agora a tristeza bateu na minha porta. Eu sirvo a Deus, eu sou um servo do Senhor. Será que Deus não existe mais? Será que as promessas de Deus não vão se cumprir? Será que Deus falhou? Será que porventura Deus se esqueceu de mim? Então Elias, irmãos, ele esteve naquele tempo vivendo dentro dessas situações que nós colocamos aqui. Ele viveu uma situação terrível e certamente ele pensou, como muitos de nós pensamos quando nós somos acometidos por aquilo que era alegria, e de repente nós somos surpreendidos com algo e que aquilo que parecia ser tão promissor, como foi na vida de Elias. Deus falou para Elias: olha, você vai beber da água daquele riacho, você vai ser servido por corvos. E de repente tudo acaba, e essas situações muitas vezes nós não entendemos, mas nessa palavra eu quero que nós venhamos de fato entender, tirar lições que certamente serão lições preciosas para as nossas vidas. E a primeira lição que nós tiramos dessa história, e eu peço a Deus que sirva para você também: mas por que o meu riacho seca? Por que aquilo que era alegria, hoje eu só vejo tristeza, eu não consigo entender? Mas assim como aconteceu com Elias, muitas vezes os nossos riachos secam, ou muitas vezes nós somos acometidos por algo que a gente não entende. Mas assim como foi com Elias, ele estava vivendo, o riacho de Elias secou, porque por consequência de uma oração que Elias fez. Como nós lemos no texto, a gente vê Elias orando, lá em Tiago fala sobre isso, sobre Elias orando a Deus para que não chovesse durante o tempo determinado. Então muitas vezes os nossos riachos secam, porque por causa da nossa oração, porque nós oramos a Deus, porque um dia nós pedimos algo a Deus. Observe o texto que nós lemos: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá sobre a terra nestes anos. Essa foi a declaração de Elias para Acabe. Elias disse que não choveria. Então, por que o riacho de Elias secou? Porque um dia ele havia orado, pedindo a Deus. Tiago 5,17 diz: olha, a palavra de Deus diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas orou com insistência para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E porque não choveu, os mananciais e o riacho se secaram. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós sofremos muitas vezes a consequência da nossa oração. Muitas vezes nós oramos, nós pedimos algo a Deus, e lá na frente Deus vai fazer aquilo que nós pedimos. Mas existe uma consequência
para aquilo que nós pedimos. E o que aconteceu com o profeta foi justamente isso. Muitas vezes esse é o nosso problema. Nós queremos muitas vezes que Deus haja em nossas vidas, nós queremos que Deus haja em nossos corações, nós queremos que Deus trabalhe em nós, que Ele trabalhe através de nós, mas nós não queremos que isso doa. Tem uma frase que nós sempre repetimos: crescer dói. Então na vida de Elias foi dessa forma que aconteceu. Elias estava vivendo a consequência da sua oração. Ele orou com insistência: olha, não, Senhor, eu quero que não chova. Durante 3 anos e meio o riacho se secou porque ele orou um dia. Então essa palavra para você. Você quer uma transformação? Você quer algo de Deus? Você quer que Deus faça algo? Se prepare para as consequências. Pode não doer? Pode, mas pode doer. Para Deus trabalhar em nós, certamente é necessário transformações, mudanças, e vai doer em nós. Dói para um crescimento. Então o riacho secou. Talvez você que me ouve, você está vivendo agora uma consequência da sua oração. Você pediu coisas a Deus, e certamente Deus quer te dar, mas vai doer em alguma área da vida. A transformação, ela gera muitas vezes dores. Os nossos sonhos são gerados muitas vezes com dores. Os nossos sonhos, eles se realizam, mas tem um preço a pagar. Então nas nossas orações nós devemos orar a Deus, mas estarmos preparados. Estarmos preparados para o resultado dessas orações que nós fazemos a Deus. Muitas vezes nós seremos machucados. Algumas vezes, talvez, nós seremos machucados. Nós queremos maturidade. Senhor, me dá maturidade. Mas nós queremos maturidade, mas que não exija sacrifício de nós. A maturidade, ela vem, mas nós temos que sacrificar algo da nossa vida. Para nós sermos pessoas melhores, nós temos que sacrificar algo da nossa vida. A disciplina é importante para os nossos sonhos, mas nós sermos disciplinados, isso custa um preço. Nós temos que pagar um preço, e muitas vezes o nosso riacho seca por consequência daquilo que nós pedimos a Deus. Nós queremos que Deus haja, mas nós não queremos que Deus mexa em nosso conforto. Senhor, trabalha em mim, mas a gente quer que continue do mesmo jeito. E não é assim que Deus trabalha. Nós queremos que Deus trabalhe, que Deus mexa. Tem uma música que diz que é que Deus mexa com as nossas estruturas, mas mexer dói, crescer dói. Queremos que Deus haja. Senhor, eu quero, mas não mexa muito no meu conforto, não. Eu quero que o Senhor trabalhe em mim, mas eu quero continuar confortável. Não existe isso no reino de Deus. Para estarmos no ambiente do reino de Deus, nós temos que pagar um preço. Não que a salvação, porque a salvação já foi paga, mas nós temos que nos esforçar para não sairmos debaixo da graça, nos condicionar. Cada um de nós nos condicionarmos para entendermos o que Deus quer de nós. E quantas vezes isso dói? Porque o campo de treinamento espiritual de Deus não funciona como nós achamos. O treinamento de Deus é árduo, custa certamente um preço. E se um dia de fato nós oramos para Deus nos abençoar, se nós oramos para Deus como foi Elias, ele não queria que chovesse, certamente nós devemos nos preparar. Talvez a bênção de Deus, a princípio, não nos leve a um riacho cheio de água, a um riacho cheio de fartura. Certamente não nos levará direto para aquilo que nós queremos. Talvez vai nos levar para um riacho com escassez. Mas é um tempo que nós vamos passar, como foi com Elias. Então, irmãos, a primeira coisa, a lição que nós aprendemos com esse texto é que muitas vezes nós vivemos a escassez por consequência das nossas orações, das orações que nós fizemos um dia. Amém? Aguente firme. O riacho secou, creia, assim como foi na vida de Elias, vai ser na sua vida. E outra coisa que nós aprendemos aqui com esse texto é que
no meio desse riacho seco, no meio da escassez, assim como foi, porque foi lá no meio da escassez que Elias ouviu a voz de Deus. Então, a Bíblia diz que a torrente, que a torrente de água se secou, e quando se secou, veio a palavra de Deus dizendo. Então foi no momento de escassez. É uma verdade que quando nós estamos solitários, quando nós estamos passando por um deserto, ou quando nós estamos no meio de um riacho seco, é mais favorável para nós ouvirmos a voz de Deus. Por quê? Porque não há nada, não há barulho, não há som de nada que nos impede de ouvir a voz de Deus. Deus fala ao nosso coração e nós ouvimos com atenção, porque nada nos atrapalha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você está passando por esse tempo de escassez, de solidão, acredite, quem sabe Deus não está querendo que você ouça a voz dele nesse tempo. Quem sabe não havia barulho de água, não havia barulho de pássaros, não havia nenhum som. Foi assim que aconteceu. Então Deus fala ao nosso coração e nós damos atenção. Talvez em um momento diferente desse, talvez um momento diferente de escassez, quando nós temos tudo ao nosso redor, quando nós podemos desfrutar das benesses de Deus, quem sabe nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Outras coisas nos chamam a atenção. Nós estamos tão felizes com aquilo que nós temos, que nós não conseguimos. Deus quer falar conosco, mas nós não conseguimos. Nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor quando estamos em um riacho cheio, borbulhante. A tendência mesmo é nós não darmos ouvidos à voz do Senhor, porque nós temos outras coisas que nos chamam a atenção, e certamente Ele fala, mas nós não ouvimos. Nós pensamos que Ele tem pouco a acrescentar na nossa vida, porque o riacho está cheio. Então quem sabe você não está passando esse momento de escassez, quem sabe você não está passando por esse riacho seco, quem sabe não é Deus que está querendo falar contigo, não é Deus que está querendo chamar a sua atenção, não tem barulho de nada porque é um deserto, quem sabe se não é isso. Então é no meio desse riacho seco, é no meio da escassez que nós de fato conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós damos mais atenção, porque nós só somos nós e Deus, porque o deserto é assim. Não há muletas no deserto, não há disfarces no deserto. Nós estamos puros. Puros em qual sentido? Puros no sentido de nós não termos nada para nos escorarmos, nada para a gente se esconder. Então, que cada um pense nisso. Porque quando estamos bem, quem sabe, né, irmãos? Eu estou bem, Deus não me acrescenta mais nada. Quem sabe Deus não está te levando, ou nos levando, ou nós mesmos, na verdade, foi uma consequência da oração de Elias. Nesse caso foi o próprio Elias que orou, e a oração dele, ele estava sofrendo as consequências da sua oração. Nós mesmos, quem sabe já que nós estamos no riacho seco, foi assim com Elias, já que ele orou, já que ele estava nesse riacho seco, no silêncio daquele riacho, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Aproveite, se está no deserto, aproveite para ouvir a voz do Senhor. Nesse tempo de epidemia, de pessoas doentes, e talvez esteja você isolado agora onde você está aí, deixa Deus falar no seu coração. Você vai entender que não tem nada mais importante do que o Senhor. A sua segurança está no Senhor. Quando o riacho seca, ficamos como o salmista disse, Salmo 42:1, como a corça sedenta, nossa alma suspira por esse Deus vivo, por esse Deus maravilhoso, esse Deus que de fato é um Deus que muda a história, é um Deus que verdadeiramente cuida de cada um de nós. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que de fato tem coisas
para acrescentar a cada um de nós. E a outra coisa que nós aprendemos aqui, a terceira coisa que nós aprendemos nesse texto, nós já aprendemos que as coisas acabam na nossa vida, que o riacho seca. A primeira coisa que nós aprendemos é porque foi consequência da nossa oração. Riacho seca porque nós queremos que Deus faça coisas, mas nós não queremos que essas coisas de fato nos machuquem, né? E a segunda coisa, que já que nós oramos, já que você ora, já que você está passando por esse deserto, é nesse tempo seco, é nesse tempo de escassez, que você consegue ouvir melhor a voz de Deus. Porque na fartura você não consegue, você talvez não tenha nem tempo para agradecer a Deus. E a última coisa que nós aprendemos com esse texto aqui é que os riachos podem secar, nós podemos passar por escassez, mas a companhia de Deus, mais a presença de Deus, mais a graça de Deus, ela jamais acaba. A água do riacho pode acabar, mas a graça de Deus, ela não acaba. Nós não duvidamos da presença, da companhia de Deus, mesmo em tempo de escassez, mesmo no deserto, quando o nosso riacho, quando não tem mais água, quando só tem um filete de água, quando só tem areia úmida, a nossa tendência, a tendência de cada um é nós pensarmos como é que Deus pode esquecer, como Deus pôde me esquecer. Eu que orei a Ele e sei que Ele ouviu, como Ele pode me deixar viver isso, como Ele pode, porque nós somos assim. Nós não entendemos que a maioria das coisas que nós sofremos por consequência daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós escolhemos. Mas é mais fácil nós dizermos que foi Deus ou então que foi o diabo, é mais fácil. É difícil nós assumirmos o nosso erro. Assim como Elias, talvez, a Bíblia não fala, mas talvez Elias pode ter pensado, Senhor, mas o Senhor esqueceu de mim. Deus poderia dizer, Elias, mas você está vivendo aquilo que você quis, você pediu, você orou para que não chovesse. Quando não chove, a água vai acabar, as plantas vão morrer, os animais não vai ter corvo para te alimentar, porque não tem água para os animais beber, não vai ter carne para você comer. Então, nós, mesmo assim, mesmo sendo consequência dos nossos erros, nós podemos compreender que a graça, que a presença de Deus, ela não acaba em nossas vidas. Amém? Você pode pensar, por que Deus esqueceu de mim? Mas na verdade, o que acontece não é isso. O que acontece não é isso. Nós podemos observar que o que aconteceu na vida do profeta foi exatamente o contrário, o oposto disso. A palavra de Deus aqui diz que quando o riacho secou, Deus enviou o seu profeta a Sarepta, lá naquela viúva, porque lá havia comida. Então, se você está nesse deserto, se você está passando por esse tempo, observe que o riacho se seca, que não tem couve, que não tem alimento, mas certamente você tem a presença de Deus. Louve a Deus nesse tempo do Covid, nesse tempo de separação, muitas vezes de escassez, mas acredite, coisas secaram na sua vida, talvez pessoas perderam o emprego, ou outras pessoas, como nós somos sabedores, perderam entes queridos, né? Perderam coisas, sonhos, mas acredite, sente, como nós já ensinamos aqui, reconfigure a sua vida, reconfigure os seus sonhos, mude. Por quê? Porque coisas terminaram, mas a companhia de Deus continua, a graça de Deus continua. O que acontece é o contrário disso. O que aconteceu com Elias foi o contrário disso, porque no meio da escassez, foi aí que se manifestou, falou, Elias, vai para Sarepta ou para Sarepta, porque ali tem uma mulher, e eu já disse a ela já sabe, ela vai cuidar, lá vai ter comida para você. Os corvos morreram, como nós falamos, não havia mais o que Elias, não havia mais o que fazer ali em Querite, era hora de partir, e nós temos que compreender isso. Tem momentos, eu sempre disse que há ciclos na nossa vida, ciclos,
E ciclos têm que se completar. Na vida de Elias, o ciclo do Querite se completou. E Deus o levaria para um outro lugar. E nós temos que entender isso, aguentar o deserto, aguentar o riacho seco, não murmurar, continuar nesse tempo, continuar servindo a Deus, deixar esse ciclo passar. E aí, quando esse ciclo, se nós imaginarmos que tudo acabou, nós vamos ouvir a voz de Deus, como falou com Elias: Elias, o ciclo do Querite acabou, Elias. Agora você vai para Sarepta, ou para Serepta ali, você vai ver um outro ciclo, você vai ver um outro milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Não murmure nesse tempo de escassez. Talvez o contrário, Deus vai te dizer, Deus vai te dirigir como dirigiu o seu profeta, e disse: olha, acabou esse ciclo aqui, não tem mais água, o riacho está seco, e certamente Deus é maravilhoso, que nos conduzirá, te conduzirá para um outro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz lá em Isaías, eu creio que Deus está dizendo para pessoas nesse tempo. Isaías 49 diz assim: olha, você está escrito nas palmas da minha mão, você está diante de mim o tempo todo, eu não me esqueci de você. Essa é a palavra de Deus para você nesse tempo de escassez. Ouça a voz de Deus. Olha, você está escrito, você irmã, você irmão, está escrito nas palmas de minha mão. Você está diante de mim, eu estou te vendo o tempo todo, eu não me esqueci de você. O riacho secou porque Deus tem um compromisso, não com o nosso conforto, mas Deus tem um compromisso com a nossa vida. Talvez seja essa a situação do nosso coração neste tempo. Se você está passando por escassez, por sequidão, lembre, aleluia, traga à sua memória que talvez seja a hora de nós, como Elias fez aqui, de nós atentarmos para algo que Deus está nos proporcionando, algo maior e algo melhor para o seu coração. Não acabou, não é o fim. A escassez, o riacho seco, não tem mais água, como nós falamos, não tem mais animais, não tem mais corvo, não tem mais carne, mas você tem a presença de Deus. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua casa, que Deus cuide do seu coração, e certamente Ele cuidará de cada um nesse tempo. Amém, amados? Que essa palavra fique no coração de cada um. Nós sofremos porque foi consequência das nossas escolhas ou até mesmo das nossas orações. Mas é nesse tempo de sequidão que nós conseguimos ouvir a voz do nosso Deus. E as coisas podem acabar. A pandemia chegou, a doença se instalou, até pessoas morreram. Mas a companhia de Deus continua uma verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus cumprir os ciclos na sua vida. Amém, amados? Fique essa palavra no seu coração nesse tempo, para fortalecer a sua fé. Aguente firme, não desista. Não desista. Não é porque nós não estamos reunidos na igreja que você não serve a Deus. A Bíblia nos ensina a cultuar um culto racional com inteligência. Então seja inteligente. Se está seco, espere, louve ao Senhor, não murmure. Quem sabe Deus está querendo te levar, te conduzir para algo melhor, para viver. Elias viveu o milagre de Querite, bebendo daquela água, sendo sustentado por corvos que traziam carne. Ali secou, mas Deus levou ele para viver um outro milagre, de uma viúva cuidar dele. Assim foi a vida de Elias, desse grande homem de Deus. Que seja assim na sua vida. Não desista, deixa Deus completar a obra que Ele tem para realizar em você. Ele te escolheu com um objetivo, não te escolheu à toa. Amém? Quero orar por você, por esse tempo, e que Deus de fato cuide de você, que você seja inteligente, para que você possa desfrutar, mesmo em tempo de sequidão, que você consiga sair dessa sequidão e ir para um outro lugar, viver os milagres do Senhor. Deus, eu peço a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos, Senhor.
mesmo nesse tempo de escassez, Senhor, que alguns estão vivendo. Aquilo que era alegria, Senhor, hoje se tornou em tristeza. Hoje, aquilo que era um riacho, Senhor, com águas, hoje apenas um filete, ou apenas uma areia úmida, Senhor. Não importa, mas sabemos que isso para o Senhor não é nada, porque é nesse deserto que nós conseguimos ouvir melhor a Tua voz, Senhor. Fala, Senhor, com aqueles que estão vivendo nesse deserto. Conduz a cada um, Senhor, porque o riacho pode secar, mas a Tua companhia, a Tua graça, a Tua presença não acaba, Senhor. Dirige a cada um, cuida, Senhor, conforta os corações, faz coisas extraordinárias na vida do Teu povo. Ó Deus, eu peço por cada um dos Teus filhos, Senhor, por cada filho. Deus, nos ensina a passar por esse tempo, Senhor, nos ensina a passar por esse deserto, nos ensina a passar por essa pandemia, que nenhum se perca, que nenhum de nós venhamos nos esfriar, Senhor, que nós deixemos os ciclos se concretizarem na vida de cada um dos Teus filhos, na nossa vida, Senhor. Ó Deus, é a nossa oração, abençoando a cada um, Senhor, que cada um viva os Teus milagres, Senhor, aquilo que o Senhor quer, e que a gente venha assumir as responsabilidades das nossas orações, mas que de fato Deus venha, mesmo que nós venhamos viver as consequências das nossas orações, ou talvez até dos nossos erros, mas que o Senhor cuide de nós, e que a Tua graça, que a Tua presença não falte em nossas vidas. É a nossa oração, gratos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus fale melhor no seu coração nesse tempo, no nome de Jesus. Receberam e aos que creram em Teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos. Receberam e aos que creram em Teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos.
O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão e hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão e hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão e hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão e hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão e hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, não é? Que bom nós adorarmos o nome do Senhor. Que maravilha a palavra de Deus, né? Sabemos que o Senhor, nosso Deus, sempre está conosco, mesmo que o riacho seque, mesmo que algumas coisas ainda não estejam acontecendo, mas nós não duvidamos da companhia do Senhor. Nós sabemos que a companhia, que a graça de Deus, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de escassez, mas sabemos que a graça de Deus, a companhia de Deus é uma realidade em nossas vidas. Então eu convido você aí na sua casa para juntos nós agradecermos a Deus por tudo que Ele é e que Deus te dê uma semana de paz, uma semana de graça. E não esqueça de que certamente Deus tem coisas boas para dar, para oferecer a cada um de nós. Basta que nós fiquemos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Essa é a nossa parte, está debaixo do sangue de Jesus. Então vamos orar e agradecer a Deus pelo cuidado dEle, pela providência. O Jeová Jirê, o Deus da providência. Mais do que a providência, é o Deus provedor.
Então, nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse culto, por essa noite, te agradecemos pela tua palavra, pelos louvores que foram entoados, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nós te servirmos, Senhor, de nós te adorarmos, de nós te bendizermos, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Nós ministramos uma semana de paz, de graça, ó Deus, de cuidado, Senhor. Ó Deus, cuida de cada um dos teus filhos, Senhor. Que seja uma semana de paz, de vitórias, ó Deus, e de alegria. A nossa oração, gratos a Ti, Senhor. O nosso coração cheio de gratidão, expressão nos nossos lábios de louvor, de gratidão a Ti, o nosso único e verdadeiro Deus, o nosso Deus suficiente, o nosso Deus de possibilidade. Sabemos que todas as coisas são possíveis, Senhor, a Ti, nada é impossível diante de Ti. Por isso nós Te bendizemos e nós Te louvamos por todos os Teus feitos, pela Tua presença em nós, Senhor. É a nossa oração, gratos a Ti, no nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você e que o Senhor te dê a paz. Tenham todos uma semana de paz, no nome de Jesus. Amém.